E aí, galera, tudo bom? Sejam bem-vindos à aula 3, certo? Nós já passamos nessa histologia 2, primeira aula de transporte de membrana, né? Tivemos a parte de difusão simples, facilitada e osmose. Na aula 2, a parte do transporte ativo em bloco. Nessa parte 3, a gente vai começar a entender o citoplasma. E em outra aula a gente começa com a visão geral das organelas e realmente dividindo elas e tendo cada função, tá ok? Então, bora lá, meu irmão. Acorde se você está dormindo. Isso aqui não é um sonífero, não é para você dormir. Eu não estou mostrando minha cara. É para você não se assustar, tá ok? Então, sejam bem-vindos ao capítulo 3 dessa saga linda, Krebs Flix. Vamos lá? Nessa visão geral que a gente vai analisar hoje, é tentar entender o que é o citoplasma. Muitas vezes a gente só vê o citoplasma como sendo a parte líquida, a parte gelatinosa e só, tá? Eu tenho que entender o seguinte, eu coloquei para vocês aqui os esquemas para que fique bem claro na mente de vocês. Aqui essa parte que eu falei para vocês de água, a parte líquida do citoplasma, nós vamos dar o nome de hialoplasma. Então, esse hialoplasma, ele é muito conhecido como a parte líquida, aquela parte fluida e gelatinosa, onde você fez aquela maquete. Isso, está lembrado, né? Aquela maquete da sua escola, onde você tem aquela massa de modelar e o gel é o hialoplasma. Mas você fala e muitas vezes nem entende o que está falando, né? Você só está lá em uma feira de ciências porque você é obrigado. Mas hoje não. Hoje você tem que entender esse cara aqui, tá? Então, vamos lá, acorde. Acorde, meu irmão. Vamos lá. No citoplasma, vale salientar que ele é dividido em duas partes. O hialoplasma, que é aquela parte líquida e fluida do citoplasma, e os elementos figurados. E o que são esses elementos figurados? São as organelas, tá? Mais conhecidas como as organelas citoplasmáticas, onde elas podem ser classificadas em membranosas e não membranosas. Isso é assunto para a nossa próxima aula. Hoje, eu quero que você entenda pelo menos já aqui de cara essa divisão. O citoplasma é dividido em hialoplasma e elementos figurados, tá ok? Esse hialoplasma aqui, ele é dividido em duas outras partes, o citosol e o citogel. Professor, não entendi. É que dentro, para que as organelas elas possam fazer o papel e ficarem andando, praticamente não andando, é em movimento. Eu preciso de uma parte mais fluida. Então, o citosol é a parte mais fluida e ela fica da parte de dentro do hialoplasma, ou melhor, de dentro do citoplasma. Por isso que ela é dita como o citosol endoplasma. É a parte fluida que fica dentro do citoplasma. Especificamente que parte? Hialoplasma. Então, se você fizer essa volta aqui, citoplasma, hialoplasma, citosol. E eu vou ter o citogel, que vai ficar na parte de fora desse hialoplasma, pertinho da membrana, e por isso que ele é chamado de, ou na verdade é traduzido como ectoplasma. E o que é o ectoplasma? Tá fora. Então, se falar de citosol, dentro. Repete comigo. Citosol, dentro. Cito, dentro. Citogel, fora. Citosol, dentro. Citogel, fora. Tá ok? Só que em alguns animais, especificamente nas amebas, e não só nas amebas, as células vegetais adoram fazer isso aqui, ó. Tá vendo essa imagem bonitinha, esse fluxograma aqui no finalzinho? Onde eu tenho o seguinte, o citosol se transformando em citosel. Citosel, foi ótimo. O citosol indo para o citogel e esse citogel se voltando para o citosol, tá? O que é que acontece? Qual é o nome deste processo? Este processo nós chamamos de tixotropismo. Toda vez que você ouve falar tropismo, tem a ver com o movimento de alguma coisa, em direção de alguma coisa. E quando eu vou para as células, né, vegetais, a gente tem vários outros exemplos. Né? O geotropismo, o tropismo que é o quê? O movimento em relação à gravidade. Não é isso? O fototropismo, que é a questão do movimento em relação ou em direção à luz. Aqui, nós vamos estar falando neste movimento aqui, ó, que é a ciclose.
O que seria a ciclose? É o movimento em especial das células vegetais, que não são exclusivos das células vegetais, aonde elas fazem isso aqui. O citosol se transforma em citogel e o citogel ora volta para o citosol. Imagine, qual é o exemplo mais abordado para ficar bem claro na sua cabeça? Como eu falei, as células vegetais vão estar fazendo isso em maior quantidade, mas vale salientar que as amebas, isso, né? Aquela doença que na maioria das vezes, toda vez que está com fome, ou é lombriga ou é ameba, né? Mentira, gente. Vamos lá. As amebas, elas fazem os movimentos chamados de movimentos pseudópodes. Aqueles falsos pés, né? E como é que eles fazem esse falso pés? Imagine como fosse algo gelatinoso andando, né? Só que é mais fácil. Imagine a parte líquida, a parte mais fluida, que é o citosol, caindo no meio externo. Vai dar certo? Não vai dar certo. Então, para que as amebas elas possam se movimentar, elas fazem este processo aqui, que é o tixotropismo, que é esse movimento dos pseudópodes. Então, os pseudópodes são graças a esse movimento. A parte que está fluida, ela vira mais gelatinosa para que ele possa fazer esse bolo e ele possa se movimentar, tá lançando esses falsos pés. Tranquilo, gente? Então aí, então vale salientar que o citoplasma ele é dividido em que mesmo? Hialoplasma e elementos figurados. No hialoplasma, eu dividi ele como? Em citosol e citogel. Tá ok? E os elementos figurados? Membranosos e não membranosos. Assunto para a nossa próxima aula. Só que, imagine que para sustentar tudo isso aqui, para sustentar esse citoplasma, os elementos figurados e o hialoplasma, já que eu estou falando de uma célula, por exemplo, animal, a célula animal não vai ter uma parede celular vegetal. Não só a célula animal. Eu posso colocar também como as células vegetais que também vão ter. Quem? O citoesqueleto. É como se fosse o nosso esqueleto, por exemplo. Causar movimentação, né? Você precisa do seu esqueleto para se movimentar. Então, quem sustenta as células? Quem é o famoso arcabouço das células? É quem? O citoesqueleto. Quais seriam as funções do citoesqueleto? Adesão, movimento e sustentação, tá? Então vamos lá, adesão, movimento e sustentação. Isso, ó, tá sustentando, né? Sustenta esse aloplasma, esses elementos figurados. Ele faz uma adesão. Sim, por que uma adesão? Eu preciso com que as células elas se façam com que elas se aderem, na verdade, umas às outras. E o movimento? A gente acabou de falar sobre o movimento, que é a ciclose. Acabamos de falar sobre as amebas. E sustentar, né? Como realmente fosse o esqueleto das células. Só que eu tenho que ter em mente que esse citoesqueleto ele tem uma constituição. Qual é a sua constituição? Ele vai ser dividido em três, tá vendo aqui, ó? Em microfilamentos, em filamentos intermediários e em microtúbulos. Como, professor? Nós já vimos que, né, na aula de bioquímica, ou você já viu também, que os microfilamentos, em especial de actina e miosina, são proteínas de contração. Só que no citoesqueleto, eles estão fazendo o quê? Eles são microfilamentos. Filamentos pequenos que vão dar uma constituição ao citoesqueleto para realmente dar mais resistência ao citoesqueleto. Para que ele também possa dar uma contrabilidade maior. Então, falou em microfilamentos, eu tendo a entender que os microfilamentos, eu vou ter microfilamentos de quê? De actina e miosina. E os filamentos intermediários, que é a segunda constituição do citoesqueleto? Ela é formada de quê? De queratina e desmossomos. Vale salientar que a função do citoesqueleto não é de adesão? Quem faz essa adesão? Né? Olha para mim. Mentira, não olha para mim não, me escuta. Né? O que é que ele faz em relação à adesão? Quem são, na verdade, as proteínas que podem fazer isso? A queratina e os desmossomos. Tá ok? Então, falou em queratina, já sabe. Ele vai fazer o quê? Ele vai estar como os filamentos intermediários. Falou em desmossomos, filamentos intermediários. Tá vendo? Aqui embaixo você vai ter os filamentos de actina, são os menores, por isso que são microfilamentos. Os intermediários a eles, queratina e desmossomos. E os microtúbulos, que são esses tubos aqui, eles são formados por uma proteína chamada de tubulina. Por isso o nome de microtúbulos, porque as proteínas que formam eles são chamadas de quê? De tubulinas.
tá ok? Então, novamente revisando aqui, nós temos o citoplasma com o hialoplasma e os elementos figurados. Nesse hialoplasma tem uma subdivisão, citosol e citogel. Eu posso ter um movimento também entre citosol e citogel ou vice-versa, que eu vou chamar ele de tixotropismo. Quem sustenta tudo isso? O citoesqueleto. De quem é que ele vai ser formado? Microfilamentos, filamentos intermediários e de microtúbulos, tá ok? Então, a partir dessa visão geral, é que você consegue, na verdade, entender agora os elementos figurados, tá ok? Que vai ser a nossa próxima aula, tá ok? Então, essa foi a aula 3 de visão geral do citoplasma. Espero você lá na próxima aula, tá? Não durmam, não percam o foco. Vamos embora, galera. Não vamos atrasar conteúdos, tá ok? Simbora!